Boa noite! Hoje no nosso trabalho de tecnologia e planejamento de obras, vamos explorar as estruturas metálicas, que representam uma alternativa eficiente e inovadora para a construção de uma variedade de edifícios, indo de galpões industriais até prédios comerciais e residenciais. Vamos analisar seus elementos, vantagens e aplicações, junto com seu impacto no tempo de execução, custo e sustentabilidade das obras e muito mais. As estruturas metálicas feitas de aço são formadas principalmente por ferro e carbono, com a resistência variando de acordo com a quantidade de carbono utilizado na fabricação. Quando falamos sobre os materiais que compõem o sistema de estrutura metálica, nós estamos falando de uma variedade de elementos que se unem para formar uma base de construção sólida. Nessa essência, a estrutura metálica ela é composta por perfis metálicos, que são como se fossem ossos da estrutura, fornecendo suporte e resistência. Esses perfis, então, eles são conectados por meio de conectores metálicos, como parafusos e rebites, garantindo que a estrutura permaneça firme e estável. Em muitos casos, as peças de aço são unidas por soldagem. Essa solda ela cria uma ligação forte entre as peças e é fundamental para a integridade estrutural. Além disso tudo, há uma variedade de outros materiais, como chapas metálicas, que revestem para proteger a estrutura, isolantes térmicos e acústicos que proporcionam conforto e materiais de acabamento para dar o toque final estético à construção. Antes de começar a construir, é super importante ter um plano detalhado da estrutura metálica. Isso significa ter desenhos que mostrem como a estrutura vai ser, fazer cálculos para garantir que ela seja forte o suficiente e escolher os materiais certos. Antes de começar a montar a estrutura, é importante preparar bem o local. Isso pode incluir limpeza, nivelamento, compactação do solo e a instalação de fundações, se for necessário. A montagem do esqueleto começa pela base, onde posteriormente as colunas vão ser fixadas à fundação. As colunas se fixam à fundação de concreto por meio de chumbadores, que são geralmente fornecidos pelo fabricante da estrutura metálica e são entregues para o empreiteiro responsável pela concretagem. Os chumbadores dos pilares, onde o pilar é ancorado em cima do bloco, também é concretado junto com a armação. Esses chumbadores ficam na posição definitiva, esperando receber os pilares. Os pilares são montados e suas emendas fixadas por parafusos e colocados na posição definitiva em cima dos chumbadores. Vamos lá, Marcão! Não, não abaixa não. Baixa não. Não abaixa, o parafuso está diferente. Espera aí. Peraí. Tá fora do lugar. Está embaixo, hein? Não, vai ter que descer pela porta agora. A parafusadeira é o equipamento essencial para fixar todos os parafusos e chegar no torque certo com o aperto necessário. Aquela lixadeirinha. Os pilares possuem caixes laterais por onde são fixadas as vigas, e aí por cima das vigas recebem a laje. Um dos grandes atrativos das estruturas metálicas é o tempo de execução. Comparado aos outros sistemas construtivos, como o concreto armado, elas se destacam pela rapidez, reduzindo o tempo de construção em até 40%. Por exemplo, um galpão de 500 metros quadrados pode ser fabricado e montado em apenas 10 dias. Em resumo, as estruturas metálicas oferecem não apenas rapidez e eficiência na construção, mas também economia e controle de custos, tornando-se assim uma escolha cada vez mais popular na indústria da construção civil. Em relação aos aspectos ambientais, a construção de estruturas metálicas pode gerar resíduos sólidos, como a parede de metal, embalagens de materiais e outros detritos. É importante implementar práticas de gerenciamento de resíduos adequados, como a reciclagem e a reutilização e disposição correta desses materiais descartados. O metal é altamente reciclável e pode ser fundido e reutilizado várias vezes, sem perder as suas propriedades. Porém, a escolha de materiais metálicos para a construção de estruturas pode contribuir para a sustentabilidade, pois facilita o processo de reciclagem e reduz a demanda por recursos naturais. As instalações elétricas e hidráulicas em estruturas metálicas são executadas de forma semelhante às realizadas em outras construções, mas podem apresentar algumas particularidades devido à natureza da estrutura. Durante a execução, é possível que ocorra a geração de resíduos, como aparas de fios elétricos e restos de tubulações.
No entanto, podemos minimizar esse impacto ambiental com práticas de gerenciamento de resíduos adequadas. Uma vantagem das estruturas metálicas é a facilidade de manutenção dessas instalações. Com a acessibilidade proporcionada pela estrutura, torna-se mais simples localizar e corrigir problemas. Além disso, a durabilidade dos materiais utilizados, como tubos e cabos metálicos, reduzem a necessidade de manutenção ao longo do tempo. Assim, a execução dessas instalações em estruturas metálicas segue os mesmos princípios básicos de qualquer outra construção, oferecendo os benefícios adicionais em termos de durabilidade e facilidade de manutenção. Eu vou falar sobre o transporte e armazenamento de insumos no canteiro de obra. São aspectos vitais para o progresso da obra em si, né? Os materiais necessários, equipamentos, são tudo transportado através de caminhões, carros e outros veículos. É fundamental planejar bem a rota dos materiais, né, para evitar atraso e certos imprevistos. Não dá, né, para os construtores chegam lá, os engenheiros, para construir a obra e não ter o material porque atrasou. O material chegando tudo certinho, os materiais precisam ser armazenados de forma organizada e segura, né, para o povo que está mexendo ali na obra saber onde que está, se está bem conservado, né? Para isso são construídos ou guardados em áreas específicas os materiais. Quanto ao custo, de acordo com uma entrevista realizada com um engenheiro especialista em estruturas metálicas, o quilo de aço está em torno de R$30. Isso se reflete no valor médio cobrado para construir um galpão de estrutura metálica, que é de R$ 2.400 por metro quadrado. Ao contrário das limitações impostas pelos materiais tradicionais, como concreto e alvenaria, o metal oferece uma liberdade para explorar formas curvas, espirais e até mesmo formas orgânicas. Com as estruturas metálicas, é possível criar espaços interiores amplos e abertos, sem a necessidade de pilares ou colunas internas, proporcionando uma sensação de liberdade e fluidez no espaço. Além disso, a modularidade e a pré-fabricação possibilitam a montagem de elementos padronizados de maneira eficiente, permitindo que os arquitetos experimentem diversos arranjos espaciais de forma rápida e econômica. Em resumo, com as estruturas metálicas não há limites para criatividade e inovação em design arquitetônico por conta da sua versatilidade e praticidade.